Por isso Deus não ouve a sua oração. Existem bênçãos de Deus para a nossa vida que nós não iremos receber através das lágrimas da nossa oração. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas que impedem nós de receber as bênçãos que Deus preparou para nós. Meu nome é Jean, se inscreva no canal, deixe seu like e fica até o final que você vai se surpreender com a última coisa que cometemos que impede Deus de derramar a sua bênção sobre a nossa vida. A primeira coisa que impede Deus ou pode estar te impedindo de receber aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, é a sua falta de maturidade. Talvez você não tenha maturidade na sua vida financeira, talvez você não tenha maturidade na sua vida amorosa, você não tem maturidade no seu posicionamento como homem, ou seja, você vive de maneira desorganizada e depois você quer culpar Deus pelos seus resultados. Você vive de maneira desorganizada na sua vida financeira, no seu relacionamento, nas suas atitudes, as amizades e as pessoas que você anda, e depois você quer culpar Deus pelo seu resultado. Vivemos de maneira desorganizada e depois queremos culpar Deus pelo nosso resultado. Então, o primeiro aspecto que impede muitas vezes Deus de derramar aquilo que nós estamos pedindo é pela nossa falta de maturidade. Isso mesmo, a nossa falta de maturidade, ou seja, a nossa imaturidade, impede a bênção de Deus de chegar sobre a nossa vida. Porque se você recebeu Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador na sua vida, você se tornou filho de Deus, como diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Você se tornou filho porque você recebeu a Cristo. Então, se você se tornou filho, qual pai que quer dar alguma coisa para o seu filho que, em vez de abençoá-lo, irá prejudicá-lo? Nenhum pai. O próprio Jesus responde isso lá em Mateus 7. Qual pai que, vendo o filho passar fome, lhe pedir algum pão, lhe dará alguma cobra? Nenhum. Então, Deus, como bom pai, muitas vezes ele não derrama aquilo que ele tem para a sua vida porque você é imaturo, porque você não tem maturidade, você não sabe governar os seus pensamentos, você não sabe edificar o seu relacionamento, você não tem postura de homem. E Tiago fala que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Como que pedimos mal? Pedimos mal para poder usar nos nossos próprios prazeres. É por isso que Tiago fala que tem orações que nós não recebemos, porque nós pedimos para Deus para usar para os nossos próprios prazeres. Então, o primeiro aspecto é que por que Deus não ouve a nossa oração muitas vezes e não nos dá a bênção que Ele já estabeleceu para nós? É pela nossa falta de maturidade. Isso mesmo. O motivo de Deus não ouvir as nossas orações muitas vezes é pela nossa falta de maturidade. Talvez você está pedindo, orando, chorando, mas Deus não vai fazer por quê? Porque você é imaturo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu anotei aqui, porque que Deus não ouve a nossa oração, é por causa que nós guardamos iniquidade no nosso coração. Isso mesmo. O segundo aspecto, porque que Deus não ouve a nossa oração muitas vezes, é por causa do nosso pecado. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os orgulhosos. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os orgulhosos. Por que eu estou falando de orgulho aqui? Porque as pessoas mais orgulhosas são as pessoas que mais escondem pecado. E o pecado, como você pratica o pecado, continua praticando, se torna uma iniquidade. Então, o motivo de Deus não ouvir essa oração é porque você está com a iniquidade guardada no seu coração. E o orgulho, nós sabemos que o orgulho ele é o pai de todos os pecados. O crescimento de alguém só é estabilizado quando o orgulho é consolidado. Então, o motivo de Deus muitas vezes não ouvir as suas orações é
pela iniquidade guardada no seu coração, por causa do seu orgulho que não quer confessar. Até quando você vai ficar vivendo com esse pecado oculto, com essa iniquidade guardada no seu coração? Você está orando e não recebe porque você tem iniquidade guardada no seu coração. O terceiro ponto está lá em Isaías 59, 2, é justamente também sobre o pecado, que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. O motivo de você estar orando e não receber aquilo que Deus tem para a sua vida é por causa do seu pecado, porque você está praticando pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia fala que Deus é santo. Um dos aspectos da palavra santo, ou melhor dizendo, uma das definições da palavra santo ali é kadosh. Kadosh significa separado, ou seja, Deus ele é separado do pecado. O único atributo de Deus elevado a 3 é a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então, primeiro aspecto, a nossa imaturidade impede as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque um pai não quer ver o filho receber alguma coisa que vai prejudicar ele. O segundo aspecto é a nossa iniquidade guardada no nosso coração, ou seja, falha de orgulho. O terceiro aspecto, o pecado que nos faz separação entre nós e Deus. O quarto aspecto está lá em 1 Pedro 3,7. É por isso que eu falei que o final é mais poderoso. Principalmente essa daqui para você que é casado. A Bíblia fala que se você trata a sua esposa mal, nem as suas orações Deus ouve. Talvez você que é casado aí está orando e não muda a situação, não muda a circunstância, é porque você está tratando a sua esposa mal. Nós precisamos tratar nossas esposas bem. A Bíblia fala que nós precisamos tratar nossa esposa como Cristo trata a igreja, como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Você que é marido, você precisa tratar a sua esposa bem a ponto de dar a sua vida por ela. Porque essa é a analogia que Paulo faz entre Cristo e a igreja, entre o marido e a mulher. Então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz que se você não trata a sua esposa bem, nem as suas orações Deus ouve. Então, é por isso que Deus não ouve a sua oração. Existem bênçãos de Deus que nós não iremos receber através das lágrimas da nossa oração. Então, você precisa ter maturidade, você precisa confessar a tua iniquidade, deixar de ser orgulhoso. Você precisa parar de pecar, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o quarto, você precisa tratar bem a sua esposa. Então, isso nós aprendemos que por isso Deus não ouve a sua oração, porque você está praticando essas quatro coisas. E o que você precisa fazer para melhorar? Se arrepender. A Bíblia diz lá em Atos 17:30 que Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Então, se arrependa, muda de ideia. Peça perdão para o Senhor, peça para Ele te dar maturidade, peça para Ele te dar sabedoria, para você alcançar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Porque Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já te abençoou, mas você precisa ter maturidade, você precisa deixar a iniquidade de lado, parar de pecar e você que é casado, tratar sua esposa bem. Se inscreva no canal,